Mano, o Tite falou tudo sobre o Corinthians. Vamos dar uma olhada. Tite, prazer falar com você, professor, comandante daquela conquista de 13 anos. Fala pra gente como tá o coração para reviver tudo isso. E esse dia, como é que tá sendo, né? Matheus, prazer falar contigo. Nós falamos um pouquinho fora do ar aqui, umas histórias bonitas, mas já fica para te contar outra hora. Claro que as emoções elas ficam afloradas, a gente começa a ter o contato, começa a reviver os atletas. São gatilhos que tu fica lembrando situações dentro do jogo que elas aconteceram numa campanha toda. Rememorar isso, eu acho que eu ouvi alguém comentando, ele disse, ela massageia um pouquinho a alma. Ela faz a gente lembrar coisas bonitas. Sim. Professor, fala pra gente. Todo mundo falou aqui, pô, depois do Tite, minha vida foi diferente, eu fui o melhor atleta, o professor me ajudou e tudo mais. O que esse grupo ajudou o Tite também diferente? Teve um Tite depois desse grupo? Sim, Cara, realmente muitos jogadores falam que o Tite mudou porque ele sempre gostava dos atletas exemplares, né? Tanto que ele brigou com o Jorge Henrique por ter mentido, né? Claramente o Jorge Henrique depois pediu desculpas e tudo mais, brigou com o Emerson Sheik, que atrasava nos jogos, então ele realmente gostava das coisas certinhas, então os jogadores tinham que obedecer ele, né? Porque ele era o técnico do time. foi uma reciprocidade de crescimento. Eu, enquanto profissional, entendi que uma equipe que compete entre ela para titularidade, todos eles competiam para titularidade, mas eles se cooperavam enquanto enfrentamento com outras equipes. Eu digo que é um misto da lealdade no dia a dia e na competição, na coragem do enfrentamento. A compreensão, e esse grupo ele marcou muito para essa. E o respeito que nós todos tínhamos, a lealdade, a transparência, não, eu digo assim, para trás da cortina, né? Dentro do bastidor, dentro do treinamento, ele tinha muito isso, tinha muito de verdade. Cara, aquele grupo de 2012, pra mim, eu acho que era um dos grupos mais unidos que eu já vi do Corinthians. Realmente ali parecia que ninguém tinha inveja um do outro, todo mundo tava se ajudando, que é muito difícil no futebol, né? A gente vê que tem muita briga interna e tudo mais, mas aquele grupo era sensacional. O que você acha que falta pro corintiano reviver um momento como esse de novo? Se passaram 13 anos, se comemora. Mas e voltar a reviver um momento como esse? Eu seria muito pretensioso, não seria ético e não tenho a condição de avaliar. O que eu posso dizer é que esse título conquistado, ele foi a muitas mentes, ele foi a muitos atletas, a muitos torcedores, a muita staff, a muitos profissionais, a muita comissão técnica. Foi uma união de uma série de fatores importantes, né? Quando a gente elenca alguma situação só, é ser muito simplista. Quando tu chega nesse estágio que nós chegamos, é porque teve todo um trabalho, uma continuidade de todas essas pessoas com uma importância muito parecida. Cara, é difícil chegar onde chegou, né? Ganhando a Libertadores invicto, Mundial. Mas dá sim pro Corinthians chegar, tem um time qualificado, só que tem que dar continuidade com o trabalho. Sempre fica demitindo técnico que não tá resolvendo. Trocou várias, várias e várias vezes o técnico e não tá resolvendo. Então, realmente, será que o problema é o técnico? Você consegue elencar um jogo mais especial dessa campanha para você? Uau! Da Libertadores tem 3 jogos que são emblemáticos para mim. Eles são os enfrentamentos contra o Vasco, eles são os enfrentamentos contra o Santos e eles são os enfrentamentos contra o Boca. Era o Santos de Neymar na Vila, o Neymar Esse no Santos era auge embaçado. da sua condição, no time campeão da Libertadores no ano anterior. Uma história legal que nós fomos treinar na Vila no dia anterior, justamente para também gerar um sentido de confiança para a própria equipe. Nós, no jogo contra o Vasco foi muito difícil. Eram as 13 equipes que estavam no momento técnico dentro do Brasil. Pra mim, de qualquer forma, o campeão sairia dali, ou Corinthians ou Vasco, porque o Vasco tá vivendo um momento incrível, tinha um time muito qualificado também. Muito forte, muita qualidade das duas equipes, que por vezes o detalhe, a qualidade técnica individual, ela podia fazer a diferença, como acabou acontecendo, felizmente a nosso favor. Perfeito. Professor, para encerrar também aqui, queria que você falasse como você está, né? Como você está melhor, passar esse recado também para o torcedor corintiano, como é que você está, que é um ídolo, né? E o torcedor corintiano para se preocupar com você também. Estou bem, estou legal, estou com a minha família, estou com o meu joelho ainda me doendo um pouquinho,
Mas seguramente essas emoções todas que a gente passou e está passando junto, vendo todos os amigos, agradecendo as pessoas todas que estiveram ou diretamente comigo, ou nas pessoas próximas a mim, um ar de uma boa mensagem. Tá legal, e já passado algum tempo também. É muita doideira, de repente, imaginar ainda o professor Tite um dia voltando a vestir a camisa do Corinthians? Cara, eu tenho uma gratidão muito grande, eu tenho um orgulho muito grande, só de ser citado, só de ser convidado, de estar aqui, de criar a possibilidade. Estava muito perto, vocês sabem disso, de concretizar essa situação, mas enfim, deixa com que o Papai do Céu possa iluminar os caminhos. Qual o sentimento de voltar ao Pacaembu para dirigir o Corinthians? Uau, cara! A torcida gritou teu nome. Eu só fui retribuir um pouquinho do carinho, a gente só dá de volta o que a gente consegue receber. O fato de encontrar todas essas pessoas e são gatilhos emocionais muito fortes, a gente rememorou toda a história de Corinthians, um capítulo muito grande, muito bonito. E na minha opinião, foi o maior técnico da história do Corinthians, porque pelo que ele conquistou, pelo tempo que ele passou no Corinthians, 2 passagens, né? Tivemos do outro lado um grande jogo também, qualidade técnica individual. 2 não, 3 passagens, né? Competitividade dos dois, mesmo com a idade um pouquinho mais avançada, quem esteve presente deve ter gostado bastante. Vamos dar uma olhada no Paulinho também falando sobre o Tite. Paulinho, ontem praticamente todos os jogadores falaram com a gente, falaram sobre a importância do Tite na carreira deles, né? Que teve um atleta antes e um depois de encontrar o Tite. Fala um pouquinho sobre a importância do Tite também na sua carreira. Bom, sou muito suspeito de falar do professor Tite, até porque nós já vivenciamos muitas histórias, eu e ele. Me emociona um pouco porque foi um cara que eu tive a oportunidade de sair 2, 3 vezes do Corinthians e a primeira pessoa que eu conversava era ele. E ele deixava muito claro que eu que decidia, mas eu precisava de ajuda e tudo aqui que ele me passava, todas aquelas informações eu pensava, absorvia da melhor maneira possível para poder tomar a minha decisão. Graças a Deus as decisões que eu tomei foi permanecendo no Corinthians com a ajuda do Tite. E ainda bem que ele permaneceu, né? O Corinthians conquistou tudo com ele. E várias outras coisas, né? De coisas particulares entre famílias, que é uma coisa que eu levo o Tite, a família dele, com muito carinho, com muito amor pro resto da minha vida. É um momento que ele passou agora, né, esses últimos tempos aí, eu fui um cara que tive muito presente, participei bastante desse ocorrido, então eu sei o quanto foi difícil para ele e para a família, mas mais uma vez, como eu falei, a gratidão de ter tido ele como treinador, como pai, como amigo, e hoje podendo de alguma forma retribuir o carinho que ele teve com todos nós. Enfim, rapaziada, tá aí o Tite e o Paulinho falando sobre o Tite, como ajudou na carreira do Paulinho, e pra mim, na minha opinião, é o maior técnico da história do Corinthians e também o melhor. Eu acho que, pelo menos eu nunca vi um técnico ganhar tudo que o Tite conquistou pelo Corinthians, né? Nenhum técnico conseguiu ganhar Libertadores e de forma invicta ainda fez história pelo Corinthians. Infelizmente ele não conseguiu vir novamente pro Corinthians nessa última janela que contrataram o Dorival. Ele estava muito perto, mas teve todos os acontecimentos que todo mundo sabe. Mas de qualquer forma, ele continua sendo o maior técnico da história do Corinthians. Mas comentem sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!